Bom, então a gente vai falar desse concílio, chamado Concílio de Yavne. É chamado Concílio de Yavne, que é o nome da cidade em hebraico, tá? Mas vocês vão ler também como Jamia ou Jaminia. Em alguns textos até parece Jambre, coisa desse tipo, tá? O nome da cidade é Yavne. Em árabe vai ser Ibna. É famoso esse concílio, tá? Assim, é famoso na literatura. Você vê muita gente fala do Concílio de Jamnia. Agora, há um debate se houve realmente um concílio, né? Um, um concílio rabínico para decidir algumas questões. A maioria das literaturas vai dizer que houve um concílio, uma espécie de reunião ali dos rabinos nessa cidade de Yavne. E alguns vão até mais longe, dizendo que foi nesse concílio que se estabeleceu o cânon das escrituras. Então, o cânon chamado massorético, ainda não existia o texto massorético, né? O cânon que os católicos vão chamar de um cânon farisaico. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Na verdade, nós temos lá em Lucas 24, 44, Jesus já falando de uma divisão de um cânon de três divisões, né? A Torá, Neviim e Ketuvim, a lei, profetas e escritos. Jesus fala lei, profetas e salmos, acho que eu já até expliquei isso aí, porque os escritos começavam e começam até hoje com o livro de Salmos, tá? Essa divisão que Jesus fala lá em Lucas 24, 44, tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos, ela já é citada lá é, no livro apócrifo, né? Eu falei o Eclesiástico, né? Já é citada em 190 a.C. uma divisão de três, dessa tríplice divisão. Joséfo vai falar de um cânon de 22 livros, porque ele está ali encurtando, né? Encurtando não, né? A divisão que havia mesmo, primeiro e segundo Crônicas como um livro só, primeiro e segundo Reis como um livro só, primeiro e segundo Samuel como um livro só, Esdras e Neemias como um livro só, e provavelmente os 12 profetas como um livro só. O que era um livro só? Um rolo, né? Cabia um rolo só, era considerado um livro. Lembra que não tinha livro como a gente entende, né? Era chamado Sefer. Sefer era o rolo mesmo. Então, a história de que em Yavne é que se decidiu um cânon é, não é muito bem atestada, tá? Já existia um cânon na época de Jesus e o cânon que Jesus usava era este cânon em três divisões, tá? Lei, profetas e salmos. Qualquer Bíblia hebraica hoje tem essa mesma divisão. Se havia neste cânon 39 livros, é que pode até ser debatido por alguns aí, mas provavelmente sim. Se em Yavne se discutiu quais seriam os livros que entrariam ou não no cânon, também é uma possibilidade, mas não que nesse concílio é que se decidiu essas coisas, tá?
Então, há um debate assim, houve mesmo um concílio, né? Porque não é comum dentro do judaísmo esses tipos de concílio como na igreja cristã, tá? Os documentos históricos mostram que a cidade de Avni, ela foi uma cidade importantíssima na formação do que a gente chama de judaísmo, ou judaísmo tardio, ou judaísmo formativo, né? Entendendo que eu já falei, não existia este única forma de judaísmo. Existe, isso é muito importante vocês fixarem, existiam judaísmos, tá? Quando você lê o livro aí que eu recomendei, é um excelente livro, mas lembra que a gente faz a leitura crítica, tá? E qualquer texto rabínico, ele vai dar aquela ideia de que vem lá desde Moisés até os dias de hoje, né? No Talmud vai estar escrito assim, ó, quando Deus revelou a lei a Moisés, Moisés falou para revelar a parte oral junto, para que ele pudesse escrever a parte oral. Aí Deus responde que não era para escrever a parte oral, porque senão não haveria diferença entre Israel e os outros povos. Em outra passagem do Talmud diz assim: se Deus tivesse colocado a parte escrita junto com a oral, tudo fosse escrito, então iriam traduzir para o grego e iam corromper a tradição oral. O que é tudo isso? É uma tentativa do judaísmo rabínico de fundamentar a antiguidade da tradição oral. Então, para fundamentar a antiguidade da tradição oral, eles inventam essas histórias, né, que estão lá escritas no Talmud, mas isso não tem. Existe uma tentativa aí do Jacob Neusner de dizer que existiam essas tradições antigas aí. Agora, como eu já falei para vocês, encontrar uma ou outra tradição, que até no Novo Testamento tem, é uma coisa. Você encontrar 6 volumes de Mishnah, né, que a gente depois vai ver, e mais aí juntando Talmud, mais uns 30 volumes de Talmud, e dizer que tudo isso aí existia desde Moisés, é uma invenção do judaísmo rabínico, tá? Não existia, isso foi inventado, foi sendo escrito desde 220 depois de Cristo, com a Mishnah, até o século oitavo, nono depois de Cristo, que é a Guemará, do ano 500, né? Desde lá de 400 a gente tem o Talmud de Jerusalém, ano 400. De 500 em diante, até 800, você tem o Talmud da Babilônia. Então, tudo isso não existia nem na época de Jesus, nem no período interbíblico, né? Algumas tradições existiam, mas não toda essa quantidade gigantesca de tradição oral. E, por fim das contas, eles tiveram que escrever essa tradição, né? Se ela tivesse existido de forma ininterrupta, mesmo de forma oral, desde Moisés, por que que ela não continuou de forma oral e teve que ser escrita? Mas as religiões têm esta mania de tentar fundamentar, né, as suas invenções, dizendo que elas existiam desde o princípio. Eles vão dizer que, inclusive, a tradição oral existia antes da tradição escrita, né? Toda essa. Não estou falando de histórias que depois foram escritas, tá? Estou falando de 30 volumes
de Talmud, né? Depois põe mais tantos volumes de Kabbalah, que foi criado no século XIII. Então, o cara dizer que já existia tudo isso de forma oral antes de Moisés, depois continuou com Moisés e foi compilado no ano 220, depois no ano 500 ou 800. É, como a gente diz, história da carochinha, né? Então, é importante entender o que aconteceu em Iavne. Independente se houve um concílio ou não, essa cidade ela foi importante para a formação do judaísmo, tá? Do judaísmo medieval, antes do medieval, né, o pós-70, até as formações das tradições que vieram depois. Yavne foi uma cidade-chave, e a gente vai entender por quê, na formação do judaísmo pós-70, tá? Então, Yavne Tudo é bom? essa cidade que fica aqui, ó, tá? Perto da costa aqui. Aqui está no mapa mais ou menos, né? A localização é aqui perto da costa. Esse tem um símbolozinho, que é uma espécie de brasão, né? De Yavne. Então, Yavne é o nome hebraico. Vocês lembrando o hebraico aqui, né? Yavne. Em árabe é Ibna, né? Em latim vai ser Yamnia. Por isso que depois, em português, nós vamos ter o nome Jamnia, ou Jamia, você vai ver também. Esse nome da cidade tem diferentes livros, Jabne, Yavne, Yabne, tá? Vai ter vários nomes. Aqui faltou um pontinho aqui, 32.200 habitantes hoje, tá? Ainda hoje é uma cidade pequena. Por que que ela teve tanta importância aí dentro do judaísmo, sendo a cidade tão pequena até hoje, né? Então, o Joséfo vai nos dizer o seguinte, né? Que um fariseu chamado Yohanan ben Zakkai, eu já até falei dele anteriormente, ele negociou com Vespasiano. Vespasiano vai ser o imperador na época da destruição de Jerusalém, tá? O Tito é o filho do Vespasiano e Tito vai ser o general. O general Tito é que destruiu Jerusalém, mas era o a gente fala Vespasiano, mas na maioria das vezes está Vespasiano, né? O Vespasiano. De acordo com Joséfo, o Yohanan ben Zakkai negociou para sair da cidade dentro de um caixão. Até parecido com a história de Paulo lá, né? Que Paulo sai dentro de um cesto para não ser perseguido. Nós vamos comentar isso aí, mas o que que acontece? A gente já falou bastante da destruição de Jerusalém nos anos 70. Havia muitos grupos, tá? Esses grupos eram meio que concorrentes e eles queriam é, tomar a Judéia, né? Porque depois da morte de Herodes, os filhos de Herodes, a família de Herodes começou a se desestruturar um pouco. Então Herodes era uma espécie a família de Herodes era uma espécie de família messiânica, né? Eles achavam que iam continuar e que seria uma espécie de Messias. Veja que no Novo Testamento nós temos os herodianos.
Os herodianos eram um grupo que venerava Herodes como se ele fosse um rei messiânico, né? Com a desestruturação da família herodiana e esses grupos mais radicais, zelotes e sicários, havia várias concorrentes, né? Um dos grandes concorrentes é um tal de Simão, que era visto como uma figura messiânica também. A gente vai ver no Novo Testamento um tal de Teudas, né? E também foi uma figura revoltosa. Então, várias pequenas revoltas começaram a surgir. E aqueles mais radicais, os judeus que não aceitavam as revoltas, também eram mortos, entendeu? Então, pelos relatos de Joséfo e outros, na verdade é mais é só Joséfo que vai ter um relato detalhado sobre isso. As fontes históricas é o Novo Testamento e Joséfo. Fora disso, você praticamente vai achar uma citação muito posterior do Talmud, né? Algumas cartas que foram achadas de Bar Kova depois, mas não tem muitos detalhes. O que que se entende? Olha, o negócio estava tão tenso de que se você não aceitasse essa revolta, mesmo sendo judeu, você seria morto, né? E aí os fariseus, inicialmente, eles apoiavam as revoltas, pelo que se entende, né, de alguns relatos, eles inicialmente apoiavam. Quando eles perceberam que o negócio estava ficando feio e que não haveria formas de vencer Roma, eles começaram a abandonar o barco, tá? E aí, segundo Joséfo, eles fingiam que estavam concordando com aquela revolta, mas por trás ali eles não estavam concordando. E aí, por que que ele está falando de fugir num caixão? É porque ele não podia dizer que estava discordando daqueles grupos revoltosos, senão ele ia morrer. Então, houve um acordo aí, não sabe muitos detalhes, mas algumas coisas a gente sabe, eu vou até falar, de que esses grupos farisaicos começaram a ver que o negócio apertou e começaram a negociar com os romanos, tá? E a afirmação é o seguinte, que os judeus queriam paz com Roma. Na verdade, estavam meio com medo, né? Então, ó, nós queremos paz e nós queremos aí ficar nessa cidade de Iavne, que era na costa, então próximo à costa, longe lá de Jerusalém. A gente fala longe, não muito porque Israel é bem pequena, né? Mas longe o suficiente para não se envolver com a guerra. Então eles foram para essa cidade e estavam distantes da guerra. Deixa o pessoal lá, né? Deixa o pessoal guerrear. E eles foram para essa cidade se estabelecer um grupo lá de fariseus. Aí, com o templo destruído, então depois de 70, o Zacai, né, ensinou que os judeus deveriam focar nos ensinos de Moisés, enfatizando as orações acima dos sacrifícios, e outros fariseus se estabeleceram na Galiléia e criaram escolas semelhantes. Eu quero refletir aqui com vocês essa questão. Por que que ele vai falar isso? Que eles deveriam focar nos ensinos de Moisés, enfatizando as orações acima dos sacrifícios. Vamos prestar atenção na leitura aí.
E eu queria que vocês pensassem nisso aí para a gente discutir. Isso é importante para a gente entender essa mudança desse novo judaísmo que vai surgir a partir da queda de Jerusalém. Ó, se você pegar a Torá, não existe religião sem sacerdote. Existe a religião sem templo na Torá, porque era feito no tabernáculo. Tá dando para entender o raciocínio? Você não tem templo na Torá, mas você tem sacerdote, você tem o sumo sacerdote e você tem o tabernáculo. Então, a Torá, não existe templo na Torá, mas existe sacrifício, existe o sumo sacerdote e existe o sacerdote. Então, o cara foi meio malandrão aqui, não foi não? Por quê? Os saduceus não eram inimigo dos fariseus? Lembra? O Novo Testamento mostra isso e também em Josefa aparece isso. Os saduceus eram inimigos aí dos fariseus. E quem estava ligado ao templo e ao sacerdócio? Os Os fariseus. saduceus, Fariseus. né? Bom, então esses caras foram meio espertos, porque é o seguinte, bom, agora não tem mais templo, então agora é a oportunidade da gente crescer e assumir a liderança de Israel, e os fariseus e os saduceus vão desaparecer, porque não tem templo. Mas é uma gambiarra isso aí, porque na Torá não existe Torá sem sacrifício. Nós temos um livro inteiro chamado Levítico. Tem também em Êxodo as descrições. Não existe uma opção na Torá de que não é para não pode fazer sacrifício, não poderia se substituir o sacrifício, porque toda a função, toda a religião da Torá está envolvida. Quem é o líder? É o sumo sacerdote. Quem são os auxiliares do sumo sacerdote? São os sacerdotes, são os levitas. Não existe religião na Torá sem sacerdote, sem levita e sem sacrifício. Isso é bom até para você argumentar com o judeu hoje. Ah, a oração substitui o sacrifício, mas na Torá não se diz isso. Acha para mim um lugar na Torá que diz que a oração substitui o sacrifício. O sacrifício é obrigatório. O sacerdote é o líder da Torá. O sumo sacerdote é o líder da Torá. Os sacerdotes são os líderes. Os levitas são os filhos de Arão, né? Que são convocados por Deus para ensinar a lei. Lembra lá na Torá? Quem ensinaria a lei ao povo? Eram os levitas, não é? Na lei não tem rabino, irmãos, né? Ou ouvintes, não sei quem vai fazer o curso. Não tem rabino na lei. Para esse judaísmo nascer, ele tem que fazer uma outra fundamentação. Ele tem que ir contra as próprias leis que a Torá está falando e ele tem que criar outras leis. Porque se ele diz que segue a Torá, tem que ter sumo sacerdote, tem que ter sacerdote, tem que ter levita, tem que ter sacrifício, né? Ah, mas agora quem é o líder são os mestres, os sábios. Não, mas isso aí não tem na lei. Quem ensina a lei ao povo é o levita. Está na lei isso aí, não estou inventando, né?
Quem ensina a lei ao povo é o levita. Não tem rabino na lei. Então, o que acontece aqui? É uma espécie de oportunismo, né? Bom, já que destruiu todo mundo, já que os outros grupos foram dizimados, a gente fica aqui numa cidade que tem muitos sábios, fariseus, tá? Porque não tinha saduceus. Os saduceus vão desaparecer porque estão ligados ao templo. Aliás, os caraítas, vocês já ouviram falar dos caraítas? Eles se dizem descendentes dos saduceus. E eles não aceitam a lei oral. Nos dias de hoje, tem no livro aí que vocês estão lendo, vai ter uma parte sobre caraíta, mas é pequenininha, tá? Os caraítas se dizem descendentes dos saduceus e eles não aceitam a tradição oral. Há alguns estudiosos que defendem que os de Qumran também são descendentes de Sadoc, porque nos escritos de Qumran eles não se dizem essênios, eles dizem que são filhos de Sadoc. E eles vão dizer que os fariseus estão errados e que os sacerdotes estão corrompidos lá no templo e que eles são os verdadeiros descendentes. E eles não aceitam também uma tradição oral. Eles têm lá os seus ensinos, né? As suas regras, que é as regras da comunidade. Mas eles não inventam, não criam leis, não criam uma tradição oral, tá? Então, a destruição do templo gerou uma espécie de oportunidade ou oportunismo, tá? Para os fariseus se estabelecerem como as novas lideranças sem concorrentes. E agora você não tem mais concorrente. E aí, então, eles começam a enfatizar essa lei oral, né? Que é a lei deles, algumas que eles tinham inventado e outras que eles vão inventar. Aí, o que acontece, então? É preciso reorganizar essa Torá oral em torno e a partir de uma coletânea de tradições, a qual será reconhecida uma autoridade, um valor de referência muito especiais. Isso aqui vai ser falado no livro esse aqui, né? Do, a Torá oral dos fariseus, está aí na citação. Ele vai defender a visão farisaica, dizendo, né, de que os fariseus foram importantes. Lógico, os fariseus foram importantes para a continuação das tradições de Israel, tá? Mas, ao mesmo tempo, eles vão ser oportunistas, aproveitando a situação da destruição do templo, fazendo um acordo ali com Vespasiano para não serem destruídos, se isolarem lá em Yavne, tá? Tendo concílio ou não, sabemos que eles se isolaram, e aí começando a criar, né, uma tradição oral, aproveitar tradições que já existiam e, obviamente, inventar novas tradições. Por quê? Essa história aqui de que as orações estão acima dos sacrifícios, isso é uma invenção, tá? Ah, mas tem lá nos profetas, né? Tem lá Davi falando que prefere que Deus prefere, né, o arrependimento ao sacrifício. Mas não tem nada a ver com os sacrifícios deixarem de existir. A crítica que os profetas fazem é os sacrifícios feitos sem o verdadeiro arrependimento, né? É os sacrifícios feitos simplesmente com ritual.
Os profetas não estão indo contra os sacrifícios, né? Tanto que o profeta Amós, o profeta Amós, né, e Zacarias, e qual que é o profeta pós-exílico lá? É, o Zacarias e Amós, né, e outros profetas ali pós-exílicos, eles estão profetizando dentro de um templo reconstruído com sacrifícios, né? Eles estão indo contra os sacrifícios. O que Isaías fala de sacrifícios só como um ritual, e que aí Deus odeia esse tipo de sacrifício. Mas, se você está falando da Torá, a Torá não existe sem sacerdote, sem sumo sacerdote, sem levitas e sem sacrifícios. Tá? Então, de Êxodo a Deuteronômio, nós temos lá as leis, os sacrifícios, sacerdotes, tabernáculo. Tudo isso existia sem templo, tá? Não existia sinagoga. Então, é uma oportunidade e também um oportunismo de começar a fazer uma coletânea de tradições. De certa forma, eu brinco, eu uso a palavra patentear o judaísmo, né? O cara patenteou o judaísmo, os caras, né? Como também o catolicismo romano patenteou o cristianismo, até no protestantismo. As tradições reformadas patentearam o protestantismo, né? Uhum. Porque os grupos protestantes eram diversos. Você tinha grupo lá com Zwinglio, você tinha um grupo com Lutero, você tinha um grupo com Calvino. Calvino vem depois. Aí hoje os reformados vão dizer que os luteranos não são reformados, que só eles que são reformados. Quando você usa o Depois, termo reformado hoje, o reformado virou sinônimo de calvinista. Só aí que depois, Lutero não era calvinista, né? é, O pentecostalismo também, ele patenteou a renovação espiritual, né? Porque o Wesley não era pentecostal, né? Não existia pentecostalismo na época de Wesley, mas ele tinha a renovação, o avivamento. Então, depois veio o pentecostalismo, também patenteou, né, o avivamento como se fosse uma coisa exclusiva de pentecostais. é, Então, desde Tertuliano existe um movimento de falar em línguas, de expulsar demônio, de dons espirituais, né? Tertuliano apoiava. Depois, né, o problema dos grupos lá, como é que chama? Esqueci o nome do grupo que tinha algumas heresias dentro dessa visão, né? Mas esse é o problema dos grupos religiosos que querem patentear, né? Eles querem pôr copyright na religião, né? E aí nunca dá certo, porque a lei, a Bíblia está acima, né, dessas visões patenteadas. Então, veja que não sobrou templo e há um ponto interessante, inclusive, na profecia de Daniel, não sei se vocês sabem. Na profecia de Daniel, o Messias vem antes da destruição do templo. Se você seguir a profecia de Daniel, vai ver que o Messias vem antes da destruição do templo. Então, depois da destruição do templo, não pode vir mais Messias. Aí você tem que fazer, então, uma reinterpretação de Daniel e até desprezar a profecia de Daniel. Nos escritos rabínicos há uma espécie de desprezo da profecia de Daniel, porque se seguir direitinho o que está lá,
o Messias vem antes da destruição do templo, né? Destruído o templo, não pode vir mais nenhum Messias. Mas essa é uma outra questão mais escatológica. Mas veja, se enfatiza a tradição oral, se despreza a, a, a questão dos sacrifícios, porque aí a oração e o chamado arrependimento vão substituir, mas isso aí está na invenção desse judaísmo pós 70, tá? E aí é só para a gente refletir como é interessante a interpretação de Hebreus, né? Porque os cristãos também tinham que ter uma explicação para como que nós vamos entender a Torá agora? Como é que fica o sacerdócio, os levitas? Como é que fica a lei? Como é que ficam os sacrifícios? Como que fica agora, vindo o Messias? Aí qual que é a explicação de Hebreus? Que é um livro brilhante, né? Se não tivesse Hebreus, a gente não sabia que hermenêutica seria a hermenêutica cristã sem Hebreus. Então, o que Hebreus vai dizer? Não, vindo o Messias, ele é o melhor sacrifício. Ele é o sumo sacerdote superior. Ele é mais importante que Arão. Ele é mais importante do que Moisés. Ele é mais importante do que os anjos. Ele é superior sacrifício. Então, essas tradições de que quando o Messias vier, cessaria a lei nesse sentido, né? E a lei agora, o Messias traria uma nova lei. Isso existe nas tradições do Midrash, dos Midrashim, tá? E dos Targumim, que são anteriores a essas tradições farisaicas. As primeiras tradições interpretativas que a gente tem do povo hebreu é o Targum e os Midrashim, tá? O que fez essa chamada Torá oral? Ela deixou isso de lado. Isso quase foi perdido, só não foi perdido porque foi preservado em alguns lugares, tá? Até hoje, se você procurar comentários sobre o Targum, principalmente o Targum dos Profetas e Midrash, você vai ter dificuldade de encontrar. Pode, se quiser fazer o teste, vai numa livraria judaica, aqui em São Paulo tem a Sefer, já fiz isso lá. Eu queria textos Midrash. Ah, não tem. Ou tem muito pouco, mais para criança, um Midrash mais Agadá, né? São mais histórias para criança e tal. Porque os Midrashim vão falar do Messias. E vão falar que quando o Messias vier, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior ao sacerdócio, ele traz uma nova lei, que é a promessa de Jeremias 31, tá? Ora, os fariseus não aceitando o Messias, né, ou Jesus como Messias, então a religião tem que continuar. Como ela vai continuar? Ela tem que fazer uma nova religião. Ela tem que criar novos fundamentos. E para criar os novos fundamentos é preciso enfatizar que há uma Torá, porque assim, a gente lê os escritos rabínicos, depois vocês procuram aí esse a Torá oral dos fariseus, tá? Esse que está aqui citado. Ele vai mostrar, ele vai defender aqui os fariseus, mas ao defender fica interessante, porque em certa passagem vai dizer, vou até ler aqui, ó. E o Senhor disse a Moisés: escreve para ti essas palavras, está citando
Êxodo 34, 27. Aí o trecho aqui, né, chama Tanhumá Buber Kitsá, diz assim, que é a tradição oral. É o que disse a Escritura, Oséias 8:12. Se eu lhe tivesse escrito o grande número de ensinamentos da minha Torá, não seria ela considerada como algo estranho? Quando o santo bendito seja acabou por dar a Torá, ele disse a Moisés na ordem: Escritura, Mishnah, Haggadah e Talmud. Onde que Deus diz a Moisés isso? Em lugar nenhum, né? E Deus pronunciou essas palavras, todas essas palavras, mesmo que perguntaria a seu mestre discípulo experimentado, santo. Bendito seja, disse a Moisés nessa hora. Como está dito, e Deus pronunciou todas essas coisas. Quando Moisés a conheceu, o santo bendito seja, ele disse: Vai e ensina meus filhos. Moisés lhe disse: Mestre do mundo, escreve-a para teus filhos. Ele lhe disse: Eu bem gostaria de dá-la a eles por escrito, mas é evidente diante de minha face que as nações do mundo terão domínio sobre eles. Tomá-las-ão deles e meus filhos serão como as nações do mundo. Assim, pois, dá-lhes a escritura por escrito e a Mishnah, a Haggadah e o Talmud oralmente. E o Senhor disse a Moisés: Escreve para ti a escritura, porque foi em virtude de a Mishnah e o Talmud é que fazem a separação entre Israel e as nações do mundo. Veja como eles estão tentando fundamentar e dizer que a tradição oral tem várias passagens assim, tá? Dizendo que a tradição oral é até superior à tradição escrita. Mas Deus não disse nada disso para Moisés, tá? Não tem lugar nenhum da Torá, nem nos profetas, nem lugar nenhum. Eles estão pegando esses trechos, fazendo uma interpretação deles, para dizer que Deus deu a Torá oral junto com a Torá escrita. Depois nós vamos ver essas divisões aí, que é bem complexo. Aí o que acontece, né? Em meio à discriminação e à repressão, os sábios judeus liderados pelo Yohanan ben Zakkai, né, estabeleceram o Concílio de Yavne, que se tornou um centro de aprendizado e consolidação da tradição judaica. É aquela coisa, se teve mesmo um concílio, alguma forma de reunião para estabelecer algumas diretrizes deve ter tido, tá? Se a gente chama isso de concílio ou não, é um outro problema. Mas deve ter existido alguma coisa parecida com o concílio, tá? Então, com o intuito de orientar o povo nesse momento tão delicado, ele proferiu 10 ordenações vigentes para adaptar a vida e a halahá à nova realidade. Ou seja, não daria mais para seguir a Torá, como ela está escrita lá com sacrifício, com sacerdote. Então, vão precisar adaptar a nova realidade. Tá? É a Tania escreve aquele outro livro que eu mostrei para vocês do Rabi Akiva lá. Ela está tentando também defender, né, de que era um momento delicado, precisava-se então manter a religião judaica, tal. Então foram líderes, né? O Yohanan ben Zakkai foi um líder. Não podemos negar que eles preservaram, né, algumas tradições, tal, mas preservaram algumas, inventaram outras, esconderam várias, tá? Várias tradições foram escondidas. Tanto que, como a gente sabe que tradições foram escondidas? Depois de 1948, com os achados do Mar Mosquito e Mar Morto. Lá nos manuscritos do Mar Morto tem tradições que não estão preservadas na tradição farisaica. No Novo Testamento estão preservadas tradições que não foram preservadas na tradição farisaica. Muitos textos do Targum, né, foram achados que não tinham muito interesse para a tradição farisaica. Então, eles preservaram algumas, esconderam, né, ou deram pouca atenção a outras, e outras foram eliminadas
da tradição farisaica, porque agora eles têm que fundamentar essa nova autoridade. Bom, foi o Ben Zakkai, né, o mestre dessa academia, né, fundou uma espécie de chamada Yeshiva, existe até hoje. Yeshiva são escolas rabínicas, né, e isso foi graças à concessão feita pelo imperador Vespasiano, tá? Concessão assim, né? Uma espécie de acordo meio obscuro entre um grupo só e o imperador. Então, nessa Yeshiva de Yavne, né, os grandes sábios judeus continuaram seus estudos e se dedicaram com afinco para organizar a lei oral. É, então, ali nos próprios Judéia, né, que ela está falando aí, né, que curiosamente, né, a revolta se deu na Judéia, mas foi na própria Judéia em que essa revolução espiritual, que ela está chamando de revolução espiritual, mas na verdade foi uma espécie de organização para que não houvesse outros grupos, para que soubesse só esse grupo farisaico, tá?